Uma coisa que sempre me perguntam, quais são as principais diferenças entre ações e fundos imobiliários? Eu vou te dizer isso nesse vídeo, e aí você pode entender o que é melhor para você. No seu caso, se é melhor ter fundos imobiliários, se é melhor ter ações, se é melhor ter os dois. É você que vai decidir. Roda a vinheta. Olá, eu sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro. Cara, antes de mais nada, é importante pra gente, pro canal, pra equipe que tá envolvida, que não é pouca gente, pra Lígia, né, Lígia? É importante pra você também, Lígia, que eles se inscrevam aqui no canal da Academia do Dinheiro, né? Clique no sininho. É importante ou não é, Lígia? Claro que é muito importante. Isso mantém o meu emprego, não é mesmo? Só, se não por mim, faça pela Lígia, tá legal? Então vamos lá, gente, é o seguinte, algo que sempre me perguntam, né? Professor, eu quero sair da caderneta de poupança, eu quero sair do fundo de renda fixa, da previdência privada que não está rendendo nada, mas eu não sei investir. Eu começo pelos fundos imobiliários, eu começo pelas ações. Eu consigo ter uma carteira previdenciária em ações ou é melhor os fundos imobiliários e tudo mais? Gente, é o seguinte, não existe uma resposta certa para isso, tá? Não existe algo definitivo. Eu entendo essa dúvida porque nós brasileiros fomos acostumados a ter uma renda fixa assim que remunerava muito bem. Chegava a remunerar líquido, livre de inflação, livre de R, tipo 3% ao mês. E, cara, isso era uma fábula. Tudo bem que tinha risco, né, do banco quebrar e tudo mais, essas remunerações absurdas na renda fixa, mas ainda assim, pelo menos 1% ao mês você sempre conseguiu, na renda fixa. E é o que eu sempre falo, eu busco pelo menos 1% ao mês, livre de R, livre de inflação, e consigo isso na história que eu tenho como investidor. Hoje em dia, até por conta dessa mudança, né, de 1 trilhão de reais que está saindo da poupança e pouco a pouco migrando para as ações, essa questão de conseguir 1% ao mês, livre de R, livre de inflação, na renda variável, está ficando um pouco mais tranquila. Por quê? Porque você tem 1 trilhão de reais de poupadores que, assim como você, já estão pensando em sair da caderneta de poupança e migrar pouco a pouco para as ações, né? A gente tem um quadro aqui chamado Meu Primeiro Milhão. O segundo episódio está indo ao ar amanhã, por isso, se você se inscreveu e clicou no sininho, você vai ser avisado. Se você não se inscreveu, vai perder o segundo episódio. E a gente mostra exatamente isso, né? Como sair da caderneta de poupança pouco a pouco e montando pouco a pouco a sua carteira de ações. Então vamos lá. Ações ou fundos imobiliários. Vamos comparar um com o outro e você vai entender e tomar sua decisão no final. O que são ações? Ações são pedaços de empresas, tá? E essas empresas, elas estão em todos os setores da economia. Petróleo, água, luz, gás, telefone, aviação, informática, distribuição de alimentos, produção de alimentos, fazendas e tudo mais, tá ok? Até na construção civil. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários, eles investem somente no setor imobiliário, tá bom? Então, você pode ter uma empresa que tem ações na bolsa que seja dona de galpões logísticos? Pode, mas você tem um fundo imobiliário que é dono de galpões logísticos, é dono de lajes corporativas, é dono de um empreendimento que compra um terreno, constrói, vende, lucra com isso com um fundo imobiliário, tá bom? Então essa é a diferença. Fundo imobiliário só vai investir no setor imobiliário e as empresas, as ações são de empresas de todos os setores. Número 2. Né, o pagamento de proventos. Né? Nos fundos imobiliários, para ser bem sincero, no mercado fala aluguel por minha culpa, porque o primeiro curso de fundos imobiliários do Brasil fui eu quem ministrei e por conta de ter uma questão didática, de mostrar para as pessoas, olha, você está comprando um pedacinho de um imóvel e vai receber aluguel, a gente fez esse termo, né, aluguel, na aula, e ficou, até hoje os profissionais usam. Estamos mudando, né, a gente fala proventos de um lado e proventos do outro, tá? Mas qual é a mudança aqui, clara? No caso das ações, primeiro, a distribuição desses proventos, ela é decidida em assembleia, e pode ser uma vez por mês, pode ser a cada 3 meses, pode ser semestral, pode ser anual, se tiver lucro, óbvio, tá? Para distribuir dividendo, por exemplo.
No caso dos fundos imobiliários, existe uma lei, ou seja, não é decidido em assembleia, tem que obedecer à lei, que essa distribuição é de no mínimo 2 vezes por ano, sempre que, óbvio, tiver lucro, tá? E no caso das ações, a assembleia, aí mais uma diferença, tá? A assembleia vai decidir quanto que vai distribuir. No caso dos fundos imobiliários, é obrigatória a distribuição de 95% do lucro, ok? Então, aí, como 95% do lucro, com 5% você não consegue fazer muita coisa, o que acontece? Se formou no Brasil, e também isso muito por culpa desse professor aqui, por responsabilidade desse professor aqui, de ensinar as pessoas, olha, vamos receber aluguel. O mercado se formou do seguinte, cara, eu vou vender a minha casa, eu vou vender aquele monte de casinha que eu herdei, ou vender as casas do vô, né, que são difíceis de administrar, vou colocar tudo em fundo imobiliário. Só que o vô, a avó, eles precisam daquela renda mensal. Então, a indústria dos fundos imobiliários, como praxe, paga praticamente 100% da indústria, paga mensalmente esses proventos, tá? Então isso é uma diferença bastante importante. A outra diferença é a volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é o sobe e desce dos ativos, do preço das cotações em bolsa de valores. Fundos imobiliários e ações, eles são negociados em bolsa de valores. Então você olha lá e você vê o preço todo dia, se você quiser, a cada minuto que se você quiser, você está vendo lá se está subindo ou se está caindo, ok? Isso não é legal ficar olhando porque vai te deixar maluco. Mas o que acontece? Nas ações, essa volatilidade ela costuma ser maior, é o que a gente chama de vol ou de delta, tá? Da oscilação do preço. Nos fundos imobiliários costuma ser bem menor, tá? Bem menor. Então, por um lado, você tem mais risco e mais oportunidades, por outro lado, você tem menos risco e menos oportunidades também. Então, essas são as diferenças que eu diria principais, tá, dos fundos imobiliários. Se você quer aprender mais sobre fundo imobiliário, a gente já ensina essas coisas no curso de fundos imobiliários aqui da Academia do Dinheiro. Então, basta clicar aí no link que tem aqui na descrição, vai falar assim, quer investir em bolsa de valores, vem aprender e tal, porque fundos imobiliários são negociados dentro da Bolsa de Valores. E a gente vai ter uma turma em breve de fundos imobiliários. Se inscreve, tá? Porque é o melhor curso de fundos imobiliários do Brasil, até porque foi o primeiro e todo mundo copiou. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Até!